Aqui às 5 horas da manhã, mas quero ler apenas uma palavra em Efésios capítulo 6, versículo 12, e só por alguns momentos agora para dar coragem. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Spiritual wickedness in high places. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra príncipes de trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context, or text rather. I want to call it the contest. E gostaria de extrair disso um pequeno contexto de 10 ou 15 minutos, ou texto, melhor dizendo, quero chamá-lo a disputa. A contest is a test of strength. And where we have the test strength. Uma disputa é um teste de força, e nós, onde testamos a força. We used to have the Indians used to put a fire, and they would put so many men on this end of the rope and so many on this end, and the tug of war, the contest of strength, would pull the losing party across the fire. Os índios costumavam fazer uma fogueira e colocavam alguns homens nesta ponta da corda e alguns nesta ponta, e o cabo de guerra, a disputa de força, puxavam o grupo perdedor a passar pelo fogo. And now we know there's many things, and we could base this upon for a few minutes of contest, but I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is. That's between the church and Satan. E agora, sabemos que há muitas coisas, e poderíamos nos basear nisso por alguns minutos sobre disputa, mas quero falar rapidamente, no decorrer destes minutos, sobre a maior disputa que existe, que é entre a igreja e Satanás. The great strength of Satan. And we want to speak of the great strength of God in His church. Essa grande força de Satanás. E queremos falar da grande força de Deus em sua igreja. Now, this great contest has been going on for many years. It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth, and then he become an enemy to God's people. Agora, esta grande disputa está ocorrendo há muitos anos. Começou no céu, e Satanás foi expulso para a terra, e então se tornou inimigo do povo de Deus. And since then he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires, or into his fires. E desde então ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus pelo meio das fogueiras ou para dentro das suas fogueiras. And we know that who has the most power? God does. Amen. And God, when He gave His people the best thing that He could to combat Satan with was His Word. E sabemos quem tem o maior poder. Deus tem. E Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa com que combater Satanás, que ele pôde, foi a sua palavra. Now, because the Word is God, and who's stronger than God? Hallelujah. So, the Word is God, and the Word becomes our strength. Agora, porque a palavra é Deus, e quem é mais forte do que Deus? Assim, a palavra é Deus e a palavra torna-se a nossa força. God in the church becomes His strength to pull Satan to his own fires. Amen. That He has made. And the tug goes on. Now,
Jesus said in Mark 16, "In my name they shall cast out devils." Deus na igreja torna-se a sua força para puxar Satanás às fogueiras que ele mesmo fez. E continua-se a puxar. Agora, Jesus disse em Marcos 16, "Em meu nome expulsarão os demônios." Now, I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. People don't believe in demons in this day. Agora sei que esse é um velho ditado que as pessoas, um velho ditado que nem é tão velho. As pessoas não acreditam em demônios neste dia. But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Amen. Because you're going to meet him. Mas o que se deve fazer, em minha opinião, é conhecer seu inimigo. E conhecer seu inimigo e treinar para a disputa que você vai ter quando se encontrar com ele. Porque você vai se encontrar com ele. And know him, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. For it's one thing sure, you're going to meet him. And so you train for the contest. E conhecê-lo, conhecer qual é a sua força, e então treinar para esta disputa quando se encontrar com ele. Pois uma coisa é certa, você vai se encontrar com ele, e assim treine para a disputa. Now, training for a contest is just like a boxer. His enemy that he's going to meet out there in a contest to fight, a real good fighter usually knows and studies his opponent. Agora, treinar para uma disputa é exatamente como um boxeador, seu inimigo, que ele irá enfrentar lá numa disputa para lutar. Um lutador bom mesmo normalmente conhece e estuda seu oponente. Studies his licks, knows where he fights for, whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed. Ele estuda seus golpes, sabe como ele luta, se ele se inclina para frente, pende para trás, luta como destro ou como canhoto. He studies all this, and then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. For he'll know all of his licks when he gets to that place. Ele estuda tudo isso, e então, se é um lutador bom e inteligente, ele consegue para si um parceiro de treino que lute exatamente como seu oponente, pois ele conhecerá todos os seus golpes quando chegar a isso. And I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. And now, if you want to start training, start with John 3:16, the golden rule. E penso que é muito bom os cristãos fazerem isso. Isso mesmo. E agora, se quiser começar a treinar, comece com João 3,16, a regra áurea. Start right out with that, and that'll get you on the floor, and then train for the knockout punches, because you're going to have to use them. Everybody knows that. You have to train to hit your enemy. Comece direto com isso, e isso o colocará no ringue. E então treine para os socos de nocaute, porque você terá de usá-los. Todos sabem disso. Você tem de treinar para acertar seu inimigo. And always God uses His Word. We must remember that God uses His Word to defeat His enemy. If God could think or could have given His people anything better to defeat the enemy with, He would have done it. E Deus sempre usa a sua palavra. Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar seu inimigo. Se Deus pudesse pensar, ou pudesse ter dado ao seu povo qualquer coisa melhor com que derrotar o inimigo, ele teria feito isso. So as I've always said, when God makes a decision
That's the best that there is. He never has to alter his decisions. Então, como eu sempre disse, quando Deus toma uma decisão, é a melhor que há. Ele nunca tem de alterar suas decisões. So the first decision God gave his people in the Garden of Eden to combat the enemy was his word. They were fortified with his word. Por isso, a primeira decisão que Deus deu ao seu povo no Jardim do Éden para combater o inimigo foi a sua palavra. Eles foram fortificados com a sua palavra. And now the enemy is going to study a strategy with the word. E agora, o inimigo vai estudar a nossa estratégia com a palavra. And now Satan studied that all out so perfectly that when he come to Eve, he had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the word. E agora, Satanás estudou tudo isso tão perfeitamente que quando foi até Eva, ele tinha a melhor estratégia que podia usar com ela, que foi arrazoar sobre a palavra.